Filmofânico. Um bate-papo entre fãs de cinema. Sejam bem-vindos ao novo formato do nosso programete queridinho Filmofânico. Mais interativo, mais colaborativo, mais opinativo e aguardando pela sua participação. Toda terça vai ter uma enquete de 2 filmes no Stories do... Opa, toda terça não. Não é toda terça. Errou! Tu mesmo que escreveu, não foi? foi? Porque ia ser. Quinzenalmente, vamos ter uma enquete de 2 filmes no Stories do nosso perfil no Insta. Então acompanhe e vote nos que você quer que a gente debata por aqui. Hoje temos a presença do nosso primeiro convidado, Jonathan Souza, conhecido como Jojo, que vai debater com a gente sobre o filme vencedor na enquete lá no Instagram. Eita. Lá no quê? Que vai debater com a gente sobre o filme vencedor da enquete lá do Insta, Deadpool. A sinopse é a seguinte. Ex-militar e cenário, Wade Wilson, que é interpretado por Ryan Reynolds, é diagnosticado com câncer em estado terminal. Porém, encontra uma possibilidade de cura em uma sinistra experiência científica. Recuperado, com poderes e um incomum senso de humor, ele torna-se Deadpool e busca a vingança contra o homem que destruiu sua vida. Bom, acho que pra gente falar um pouquinho desse filme, nada melhor que a gente trazer um pouquinho da origem do personagem, né, Deadpool. E a gente trouxe também o convidado Fred, aí, que ele sabe, manja muito de HQ e tudo mais, né, Fredão? É. E daí o seguinte é o seguinte. A gente sabe que o Deadpool, ele participou... Na verdade, não o Deadpool, né? O Ryan Reynolds, ele participou do experimento da Arma X, que é o mesmo que criou o Wolverine. Então, como todo mundo já sabe, ou pelo menos a maioria, que o Deadpool ele tem o fator regeneração. Mais forte que o Wolverine. Mais forte que o Wolverine. E só na verdade, do universo Marvel, ele só perde pro Hulk, né? Sim. É só o Hulk que tem o fator de cura. O fator de cura mais alto que o Deadpool. Então, até é engraçado que nas HQs ele trata o Wolverine como um irmãozinho, né? Ele é meio que fã, assim, do Logan, e então eles se tratam dessa forma. Tem até algumas piadas no filme sobre o Wolverine. O que a gente pesquisou, e o Deadpool, ele não tem, como os outros super-heróis têm, tipo, a história do Logan, a história do Wolverine, né? A história de vários outros personagens, do Homem-Aranha, não tem uma HQ introdutória do Deadpool. A história dele é contada em várias HQs, né? É meio que progressivo o negócio. Até porque no início ele não foi lançado para ser um super-herói para roubar a cena, né? Sim. A Marvel trouxe ele para ser uma paródia do Exterminador, que é um vilão da DC. Tanto que ele se chama Ryan Reynolds e o... O Deadpool se chama... Wade Wilson. Wade Wilson, e o nossa. outro é o Slade Wilson. Nossa, eu troquei tudo, É cara. isso aí. Mas enfim, é Slade Wilson, o Exterminador. E o Wade Wilson, Deadpool. É tudo um rain, daí a gente acaba dando um nó na língua. Então, com esse intuito, até ele é muito parecido, porque o Exterminador ele é um especialista em armas, tanto brancas quanto arma de fogo. E o Deadpool também, né? Ele usa armas com grande tecnologia e tudo mais. Então, a gente sabe até pela roupa dele, que só muda as cores, mas lembra muito o personagem do Exterminador. Sim. Outro tópico também que a gente sabe que acontece desde os quadrinhos é a quebra da quarta parede, né? Acho que para quem não sabe como é que é essa quebra da quarta parede, eu até vou usar o mesmo exemplo de um vídeo que eu vi. É como se tu estivesse num teatro e imagina que tu tem as duas paredes, literalmente, dos teus lados e a parede de trás. E o que seria a quarta parede é aquela parede que separa o palco da plateia. Então, no momento que o artista, o ator, ele quebra essa parede, que ele fala diretamente com o público, ele está quebrando essa quarta parede. E o Deadpool, muitas vezes, ele sabe que ele está num quadrinho e ele brinca com isso, ele tenta sair disso e, assim, é trazido para o filme. Ele sabe que ele está num filme, ele brinca até, tem piadas com o próprio Lanterna Verde que ele faz, quebrando esse paradigma, acho que pode dizer assim. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Mas outra inspiração dele, além do Exterminador, é o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha já quebrava a quarta parede nos quadrinhos há bem mais tempo que ele. E como ele só deixou mais evidente, assim, Deadpool. Eu acho que até pelo humor dele, né? Ele ser muito sarcástico e trazer um humor ácido, né? Eu acho que até por isso que foi uma lacada do filme, porque ele
na verdade, o próprio... Agora, voltando, sim, pro ator o Ryan Reynolds, quando ele fez participou do Wolverine Origins, ele teve não sei se dá pra dizer um trauma, mas ele ficou muito chateado com o personagem do todo Deadpool, mundo né? ficou. Todos os fãs e até a pessoa que recém tava entrando, porque naquela época, tu lembra mais ou menos que data foi esse Wolverine? Foi 2008, 2006, por aí. Então, nesse ano, acho que os filmes de super-heróis ainda nem faziam tanto sucesso quanto hoje em dia. Então, tinha muita gente entrando justamente pelo mundo cinematográfico, entrando nesse universo, conhecendo personagens, e as pessoas viam que aquilo ali era... Tipo, olhava aquele personagem que é chamativo, né? Tanto pelo uniforme como eles passam, porque ele é muito legal e tal, parece meio ninja. E daí olhava o filme, não, peraí, esse cara não tem nada a ver. Né? O cara tinha boca costurada, acho que era, né? Era. Então, tipo, não fazia sentido nenhum. E foi o Ryan Reynolds que interpretou esse personagem no filme, lá no Wolverine Origins. Então, desde aquela época, ele sentia eu acho que uma angústia em trazer esse personagem como ele realmente é nos Ele quadrinhos. já tinha testado outros personagens da HQ no Blade 3, que ele fez o Hannibal King, e no Lanterna Verde, que foi os dois meio... não foram bons pra carreira dele. Daí o Deadpool era um personagem que ele gostava tanto e viu se tornar aquela coisa lá, né? Pois é. E então, ele também trazia esse amargor, assim, do Lanterna, que também foi um filme bem aquém daquilo que a galera esperava. Sim. E... Até porque ele era o protagonista do filme Lanterna, né? Exato, era o protagonista. E daí ele ficou, digamos que, cutucando a Fox pra fazer esse filme do Deadpool. Só que também dava pra fazer um filme do Deadpool, digamos assim, Nutella, entre aspas. Tinha que ser um negócio mais 18. Porque ele é um cara violento, ele não tem censura naquilo que ele fala, não tem pudor. Outra reclamação do filme do Origins do Wolverine é que não tinha sangue. Uma história do Wolverine sem uma gota de sangue não traz o condiz peso. nada, né? O personagem tem um passado violento. Exatamente. Ainda mais o filme ser chamado Origem sem a real origem do personagem. Sim, então os filmes de super-herói até então, como nos quadrinhos, antigamente era pra criança. Eles não sabiam que podiam vender pra adulto. Até então, né? Porque que eu me lembro, realmente, o Deadpool foi a quebra desse outro paradigma aí de trazer filmes de super-heróis que fossem violentos também, né? E que mostrassem isso de super-heróis, no caso o anti-herói, que tanto ele quanto o Wolverine são anti-heróis, eu acho que até um pouco por essa pegada meio sangrenta deles, Sim. né? Então, o que aconteceu? Ele ficou cutucando a Fox para os caras fazerem. E daí, tem o que a gente estava até conversando antes, sobre o que realmente aconteceu na época. Se foi o ator, o Ryan, que vazou o roteiro... O roteiro não, Teaser. o teaser, né? Aquele vídeo, mas como é que é? Ele ficou popularmente conhecido como um vídeo feito por fãs, né? sim. Mas Mas ele até viralizou então- muito rápido. Quando saiu assim, a Fox já correu pra liberar dinheiro pra eles fazerem o filme. Mas não foi tanto dinheiro assim. Então, não tiveram foi que tanto... se- Até porque foi um projeto arriscado, né? Foi. Então, tipo, eles, vamos enxugar. Tanto que eles contrataram o Tim Miller. pra ser o diretor, e ele era bem novato, acho que foi o primeiro filme dele até, né? Se eu não me engano, foi o primeiro filme dele. E ele é especialista em efeitos visuais, né? Sim. Então, o que acontece? Mas os roteiristas do filme é os mesmos roteiristas do Kick-Ass, que é outro filme meio de herói, digamos assim, bem violento. Então, eles casaram tudo eles isso. casaram. Não sei se é impressão minha, mas me parece que eles foram unindo o útil com o agradável daquele pessoal Isso. que gostava de fazer isso meio que por amor, assim, Aham. né? Então, eu acho que isso tudo foi diminuindo custos, né? Até na introdução do filme, eles falam os verdadeiros heróis do filme, e daí aparece o nome dos roteiristas. Na cena inicial. Exatamente. Agora que tu tocou nesse assunto, tu podia falar um pouquinho de como é que foi a campanha de lançamento dele, né? Isso. Grande parte do dinheiro do filme foi para a campanha de marketing, que na estreia foi lá nos Dias dos Namorados, em fevereiro, lá nos Estados Unidos. E o filme foi vendido como uma comédia romântica. Vários posts falsos e trailers falsos contando que o filme fosse uma comédia romântica.
Até no filme ele brinca isso, porque... Ah, como é que meu namorado me trouxe aqui? Achei que era um filme de romance. Sobre a doença dele, né? Sim. Um drama, assim. É bem interessante essa parte. Então a gente sabe que no mundo publicitário, vamos dizer assim, do que gira em torno do filme do Deadpool, os caras tiveram muita sacada boa, assim. Sim. Os caras trabalharam pesado nisso. E fez o sucesso que fez, né? A gente teve informações aí que o filme contou com um orçamento de 58 milhões de dólares e no final a gente não sabe ao certo quanto que ele arrecadou no total, né? Mas Sim. a gente tem dados de que ele foi, 2 semanas já tinha arrecadado mais de 500 milhões. Então, imagina. É um lucro muito alto com um filme de orçamento baixo, né? Sim. Aí o pessoal pensa, 58 milhões é muita grana. Não, mas Para uma produção desse tamanho não é para uma tanto, produção de Hollywood, isso aí é quase uma bagatela, né? Pois é. Bom, então, aqui nos nossos convidados, na galera que está aqui hoje conversando sobre Deadpool, a gente tem a Gabi, nossa colega aí, que ela não é tanto, assim, do universo de super-heróis, talvez por faltar um pouquinho de proximidade, né, Gabi? Eu acho que tu tem potencial para entrar nesse universo. Mas a gente queria saber a tua opinião, assim, o que tu acha? Uma pessoa que pegou o filme para assistir agora, tu comentou que achou ele violento, e aí, o que tu pode trazer pra gente aí? Assim, eu já olhei Homem-Aranha e Mulher Maravilha, que eu me lembro, assim, de filme de herói que eu vi. E eu gosto de filme de herói, só que se eu for olhar sozinha, assim, pegar pra assistir, eu escolho outra coisa. Mas eu gosto de filme de herói. Mas eu nunca tinha visto um tão violento, assim, tipo, eu olhava e aí tinha já umas cabeças explodindo e sangue, muito sangue. E. Acho que é isso. Achei bem violento. O Fred me olhava, tipo, o que tá achando do filme? E eu só tava com uma cara assim, meu Deus. Bom, já trazendo então um pouco dessa questão das cabeças explodindo e sangue e tudo mais, eu tinha lido, direcionar agora um pouco a fala do nosso convidado, o Jonathan, eu dei uma lida que eles reduziram um pouco o uso do chroma, como é que funciona isso aí, mais ou menos. Acho que por causa dos custos, né, não sei. Cara, pelo que eu dei uma olhada ali, como os custos foram muito baixos, a produção teve um pouco custo, pouco dinheiro, enfim, eu acho que eu não consegui ver muito do que eu vi nos extras ali foram coisas que foram feitas realmente, porque por exemplo, uma explosão, até as cenas do final lá onde é a briga com o Francis, como ele chama, são reais, assim, explosões, claro, não cabeças voando, porque eles não puderam usar cadáveres para voar, mas é complicado nas grandes produções, tu ter dinheiro para efeito visual, precisa de muito, muito dinheiro e muito, muito tempo também. E duas coisas que eles não tiveram. Foi uma coisa meio toque de caixa e com pouca grana. Mas o filme até brinca com um pouco dinheiro, porque quando eles vão lá na mansão Xavier, ele fala, uma mansão tão grande, só tem 2 personagens. Parece que o estúdio não teve dinheiro para comprar outro. Verdade. E outra questão foi nas cenas de ação. Teve várias vezes que ele faz uma mochila de arma e esquece a mochila de arma. Pra não ter uma ação tão grande, com explosão, tiroteio. Então ele resolve tudo na mão, vamos dizer assim. Cortando os custos também. Brincando, sempre na cara, né? É uma sacada muito inteligente isso aí, né? Porque no momento que ele tem arma Ele de brinca fogo, consigo mesmo, né? isso envolve trazendo para o mundo real aquilo que a gente tá falando. Os efeitos especiais, né? Sim. Tanto de explosão quanto enfim, tudo. Então, no momento que tu, digamos, esquece, entre aspas, as tuas armas de fogo, tu tem que lidar só com as acrobacias ali. Até eu vi, ele contou com 2 dublês, né? Mas teve muita coisa Muita que cena ele fez mesmo mesmo. fez. E até ele brinca, ele trouxe ali que não é mais tão barbado assim, um cara depois dos 35 anos tem que fazer algumas acrobacias. Sim. Até isso aí provavelmente foi um pouco desgastante para ele. Mas, apesar do orçamento ser baixo, a gente tem muita referência nos efeitos visuais do filme. Tipo, depois que o filme foi lançado, até teve um vídeo que rolou mostrando as cenas, como é que elas foram feitas, os filtros que foram usados. E isso aí demanda
O cara consegue fazer com pouco tempo isso? Como é que funciona, mais ou menos? Cara, não. Efeito de pós-produção é muito demorado, é muito minucioso, e quanto mais rápido tu fizer, menos bom ele vai ficar, né? É uma coisa que tu tem que ser muito bem pré-planejada para a gravação, e na pós-produção tem que ser muito bem trabalhada para não ficar um filme tosco, assim, né? Sim. E tu acha que desses 58 milhões aí que foi investido no filme, tu acha que a maior parte dessa grana foi para os efeitos visuais? Eu confesso que eu sou um pouco leigo nessa questão. Eu não sei quanto é que custa uma produção de efeito visual para um filme tipo Deadpool. Cara, eu acho que não. Eu acho que pelas locações, por mais que são poucas locações, são umas locações grandes que eles usam, acho que o dinheiro foi bem dividido, assim. Não tem lá muitos atores consagrados, tirando o Ryan Reynolds, mas eu acho que eles conseguiram dividir bem as fatias para tudo, assim. E falando sobre o que a Gabi estava falando do sangue do filme, eu acho que o Deadpool, para quem gosta de HQ, gosta de filme de herói, o Deadpool veio assim, tipo, como quando tu compra um lanche de uma franquia famosa e tu abre a caixinha e é o mesmo da foto, sabe? Ele te entregou tudo que tu queria num filme. Quando a gente estava conversando em vários outros, a gente esperava ter mais sangue, a gente esperava ter mais violência, a gente esperava ter o que a gente via nas histórias. E no Deadpool ele conseguiu entregar isso, tanto com sangue, com violência e com o sarcasmo próprio do personagem. E voltando um pouco pro gancho das HQs, de certa forma, os quadrinhos, eles não têm essa censura tão exacerbada quanto é no universo cinematográfico. Então, eu acho que não é querer defender, mas é complicado Eu acho que, assim, me baseando nos filmes que a gente está acostumado da Marvel, eu acho que toda ou boa parte da equipe que faz um determinado filme, seja ele do Homem-Aranha, dos Vingadores, ou qualquer um do universo Marvel, até da DC mesmo, tem muita gente lá, muita galera que cresceu lendo a HQ. E eles, tanto quanto nós, também querem que isso vá pra tela. Só que, no momento que tu lida, por exemplo, o Deadpool foi proibido na China. Então lá, imagina, tu deixa de reproduzir teu filme na China, é uma grana muito grande que tu deixa de faturar por causa disso. Sim. Então tu tem que estar preparado e planejado para abrir mão desse valor, não mostrando a violência como é nos quadrinhos. Então, eu acho que o Deadpool foi, sim, muito ousado, mas ao mesmo tempo que foi arriscado, eles viram que esse risco valeu a pena. Porque a galera realmente comprou a ideia, gostou, e tá aí, fez sucesso. Saiu o 2, que também fez sucesso. Eu confesso que eu ainda não assisti o 2, mas de repente a gente traga para outro momento esse debate do 2. Mas a gente também já sabe que ele foi muito bem produzido, sim. E o orçamento muito maior também. Então... e depois veio o Logan, né? Depois do Deadpool, que também é mais 18. A gente sabe que o sangue rola... Até então, o Deadpool era o filme de herói mais violento. Daí veio o Logan. E depois Deadpool 2. Um se superando ao outro em questão de violência. Vamos ver o que tá pra vir agora, né? Mas voltando à parte de efeitos visuais, a gente não pode esquecer de falar de um personagem que é totalmente em efeitos visuais, que é o Colossus, né? É verdade. Que ele já tinha aparecido em outros filmes de X-Men, que tinham bem mais verba e não foi tão bem quanto no Deadpool. Produzido. No X-Men 2 ele aparece, tipo, o cara cromado magrinho, sabe? É o surfista prateado de calça ali. E tu vê que o Deadpool E tem o bem Colossus menos... o Colossus, né? Um cara gigante. É o Hulk prateado. Como a Gabi disse. É o Hulk prateado. Eu acho que... Como é que chama? Eu vi lá um vídeo dele sendo produzido, aquela roupa, aqueles... Como é que chama? Eletrodos? Agora tu me pegou com o nome do como é que é aquilo ali, mas... Colazinho cinza. É um colãozinho cinza que ele vai... Que o computador ou o software vai mapear os movimentos e transformar os pontinhos em um esqueleto e do esqueleto para um personagem, né? Que é muito usado, tipo, nos Planeta dos Macacos ali, tanto, Avatar. Tipo, eles usavam muito o rosto, agora eles já usam o corpo inteiro, formas, movimentos.
O Colossus eu vi que ele teve dois atores que trabalharam no Colossus. Por exemplo, teve um que eu agora não... Acho que é Stefan Capitici, difícil falar esses nomes, que interpretou o corpo dele, né? Que mostrou o corpo Sim. dele, grandalhão e tudo mais. E as expressões faciais do Colossus Greg LaSalle, não sei como fala também. Então, a gente vê que um personagem digital, vamos dizer assim, às vezes traz dois atores ou duas situações diferentes, na qual o corpo é diferente das expressões faciais. Né? É difícil de dizer o porquê exatamente disso, mas é muito do diretor, talvez, em querer trazer um intérprete mais gestual, um rosto mais característico, como é o caso do Thanos, né? Sim. Então, até isso é muito pensado na questão de efeitos visuais. E eu acho que é isso, né, Gabi? O que tu acha? Eu acho que é. Então a gente vai agradecer a participação do nosso querido Fred, do nosso convidado Jonathan, que é especialista em efeitos visuais aí. Agora a gente vai produzir outro programa pra galera, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo no joelho!